E se a escassez, a limitação, os problemas e as dificuldades que parecem impossíveis forem um teste? Eu comecei assim ontem, eu sei. Não tô... Não, é um vídeo novo, gente, calma aí. E se a escassez, a limitação, os problemas e as dificuldades que parecem impossíveis forem um teste para você? Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está aqui seguindo o nosso devocional em Lucas. O texto de Lucas, que eu estou lendo, Lucas 9:10, fala daquele momento em que Jesus havia pregado, havia uma multidão no deserto, e os discípulos falaram para Jesus, Jesus falou para os discípulos, olha, dê de comer essa multidão aí. Né? O texto fala sobre isso, principalmente lá em João. E o texto de João diz assim, que Jesus perguntou isso para experimentar os discípulos, para provar os discípulos, porque ele sabia o que ele ia fazer. Dê de comer essa multidão, vai. Aí diz o texto que os discípulos falaram, não é possível, não é possível. Muitas vezes isso acontece conosco. Deus, ele pede algo para você que ele sabe que você, por si mesmo, não tem capacidade para fazer. Não tem. Não tem. E o que Deus está querendo com isso? O que Deus esperava que os discípulos fizessem naquela hora? Que eles olhassem para eles iam concluir, nós não temos pão. Nós não temos em nós mesmos capacidade para suprir esse povo. Mas se Jesus me deu a ordem, é porque Ele quer que eu ore para que Deus Pai faça o milagre. Para que eu ore, para que Ele faça o milagre. E era isso que Ele esperava. Porque os discípulos já haviam visto Cristo Jesus fazer tantos milagres. Então, quando Jesus fala para eles, vai, alimenta o povo. É isso que Cristo esperava. É isso que Cristo esperava, que eles acreditassem em Deus. Não que eles acreditassem neles mesmos, que eles poderiam ter uma mente tão inteligente para arranjar pão. Não era possível. Para aquela multidão, não era. Jesus esperava que eles tivessem fé. Diz o texto que, lá em João, que Jesus disse isso, olha, dê de comer para eles. Jesus disse isso para os experimentar. Jesus pediu para eles o que eles não podiam fazer para os experimentar. A obra de Deus, ela não é feita na nossa força. Não é feita. A nossa vida, ela não deve ser conduzida com base na nossa força. Ela deve ser conduzida com base na fé em Deus. Eu gosto sempre daquele texto que Paulo diz em 2 Coríntios 1:8. Irmãos, não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. A natureza da tribulação foi desesperamos da própria vida, ou seja, chegamos num beco sem saída, em que não havia esperança de sobreviver. Aí Paulo continua, mas tivemos a sentença de morte para não confiar em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Que coisa! Tá, como que isso acontece na prática? Como que a gente faz isso? Como que a gente aceita esse desafio de Deus de fazer o que a gente não dá conta de fazer? Sim, vamos por partes aqui. Você precisa lembrar disso. A obra de Deus é isso, é fazer o que eu não dou conta de fazer. É Deus me pedindo toda hora o que eu não posso fazer por mim mesmo. Por exemplo, seja uma mãe que fala, não, eu vou fazer isso aqui, eu não posso por mim mesmo não, mas eu vou fazer. Eu vou educar meu filho, eu vou dar um jeito nisso aqui. É um rapaz que quer ser pastor, ele fala, não consigo fazer. Por mim mesmo não dá, mas eu creio, o Senhor vai me capacitar. É isso. Na igreja, se envolver no trabalho da igreja. Eu não posso ser um diácono, um presbítero, um líder de um pequeno grupo, mas eu creio, o Senhor vai me capacitar. Lembra quando Jesus disse para os discípulos, olha, vocês vão ser levados para os tribunais, não temam o que vocês vão de falar, porque eu vou capacitar vocês. A fé cristã, então, é isso. A fé é sempre levantar um pouquinho a mais de peso. A gente fica confortável com 100, a gente levanta 120. Esse 120, o 20 aí é fé. É a gente dizendo, eu não posso por mim mesmo. Então, muitas vezes, uma situação de escassez, de limitação e problemas que parecem impossíveis, é Deus te dizendo, e aí?
Vamos andar sobre as águas? Vamos crer? Uma situação na sua família, por exemplo, uma situação no seu trabalho, que você pensa, não dá, isso aqui não tem como vencer. Eu não consigo. Onde compraremos pães? Como que eu posso resolver isso aqui? Isso aqui não tem solução. E se for Deus, essa situação que você está passando de escassez, de limitação, dificuldades terríveis, e se for Deus esperando que você coloque o pé na água para que Ele te sustente? Porque às vezes você não experimenta o milagre porque você não crê. Você não vê o milagre acontecendo porque você não pisa na água. E como que é impressionante isso? Como que muitas vezes Deus está ali, esperando você pisar na água. Aí Ele sustenta, aí Ele provê, aí Ele opera, esperando você ter fé. Esta é a lição de hoje. Muitas vezes, nossas situações de limitação, problemas que parecem impossíveis, é simplesmente Deus te testando, como Jesus fez com os discípulos. É Jesus te provando para ver, você crê em mim ou não? Confia que eu posso te capacitar ou não? Você foi chamado a fazer o que você não dá conta de fazer. Você foi chamado a fazer o que você não dá conta. Isso é a obra de Deus. É ter a sentença de morte para que não confiemos em nós, mas em Deus. Vamos confiar nele? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Oramos a Ti para que o Senhor nos conceda graça, para que possamos fazer o que nós não podemos fazer, para que possamos fazer o impossível. Nós buscamos a Ti, nós nos humilhamos diante do Senhor e Te agradecemos por mais uma semana que está chegando ao fim, na confiança plena de que o Senhor tem cuidado de nós e há de cuidar. Enche-nos de fé para que possamos fazer o impossível. Enche-nos de fé para que possamos fazer o que nós não podemos fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe vocês.